Deus abençoe a todos os telespectadores da TV CMC, nas comunidades que acompanham as nossas reflexões. Nós estaremos falando nessas próximas meditações e reflexões sobre o livro de Neemias. O nome Neemias significa "O Senhor consola". O seu livro é uma narrativa especial e detalhada, quase um relatório de próprio punho, destacadamente escrito na primeira pessoa do singular, com uma abordagem ampla e de fácil compreensão para os tempos do Antigo Testamento e com uma possibilidade real de aplicação atual em nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, das nossas comunidades. E o tema de Neemias, assim como Esdras, é a restauração e a amplitude dos significados de restauração. A obra de Neemias é um relato e a presença de um homem comum, como todos nós, mas com uma colocação profissional destacada junto a Ciro, o rei da Pérsia. A narrativa de Neemias, ela é emocionante, mais da metade desse livro é um registro pessoal, com muitos comentários francos que o tornam talvez um dos mais vivos trechos de composição na Bíblia inteira. E todo o relato do livro de Neemias se passa provavelmente na primavera e no verão do ano de 445 a.C., período em que Neemias fez uma viagem, partindo de perto do Golfo Pérsico para Jerusalém. E além dessa viagem, ele teve a oportunidade de planejar, executar a reconstrução dos muros e dos portões da cidade de Jerusalém, objetivando a defesa, o cuidado do povo do seu lugar sagrado. O livro de Neemias é quase uma continuação do livro de Esdras, de um modo que está visceralmente ligado ao outro. Esdras, que tinha uma personalidade mais quieta, um pouco mais devocional em relação a Neemias, e ambos levavam Deus igualmente a sério, bem como a lei do Senhor. Neemias era uma pessoa mais prática, era um profissional competente no que fazia, era um organizador, liderava projetos no Império da Pérsia e tinha uma credibilidade do rei Ciro. O retorno de Judá do exílio da Babilônia não corria bem naquele momento, 70 anos de exílio. Então Deus levanta Esdras e Neemias para realizarem um projeto que restaurasse a sanidade para os judeus de maneira ampla e ajudasse o povo em todos os sentidos como nação de maneira significativa, com uma estabilidade social, política e espiritual. Então, buscou-se retratar e deixar registrado no livro de Neemias a reconstrução do Templo de Jerusalém e a restauração do povo em sua relação com Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, eu recebi e ouvi Anani, um dos meus irmãos que veio de Judá, com mais alguns homens, e perguntei-lhe pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro. E a respeito também de Jerusalém eu tive notícias. Versículo 3, eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha, foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Essa nossa primeira reflexão é perceber a sensibilidade, a disponibilidade de Neemias ouvir o relato do que as pessoas estavam encontrando ainda em Jerusalém, onde os muros estavam derrubados, os portões derrubados, a cidade praticamente povoada, com muitos pobres vivendo em muita miséria e também com alguns outros povos que sobreviveram às suas estruturas religiosas e a guerras que ocupavam aquele espaço de Jerusalém. E a primeira reação que nós vemos de Neemias é de escuta, de atenção, para poder discernir as notícias que recebia. Depois de ouvir essas palavras e a situação
terrível de Jerusalém, ele se põe a jejuar, ele se põe a orar e a buscar o Deus do céu. Quantas situações que nós estamos vivendo hoje, que carecem de restauração, que carecem de reconstrução na nossa vida espiritual, na nossa dinâmica familiar, na comunidade onde nós estamos servindo a Deus. E o principal nesse momento é estarmos atentos à voz de Deus e a buscarmos a Deus em oração. Essa busca ao jejum, essa busca à oração é uma disciplina espiritual que nós não podemos abrir mão e que Neemias não abriu mão nesse momento para poder depois se apresentar como instrumento para a reconstrução do templo, isso acolhendo o chamado de Deus para essa grande obra. Que seja assim, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, de situações desfavoráveis, política, social, econômica, que nós coloquemos os nossos olhos no Senhor e busquemos do Senhor as respostas e as direções. Que seja assim na minha vida e na sua vida. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.